graça e paz, para mais aqui uma exposição bíblica e temática dentro desse plano de leitura da Bíblia. Agora lendo o capítulo de 32 até o 34. Nós temos aqui várias passagens bíblicas interessantes que nós queremos refletir aqui para a nossa meditação. Quero passar a ler alguns textos que eu achei muito importante compartilhar aqui, além do que já foi lido pelos irmãos, que é a partir aqui do capítulo 32, nós encontramos aqui o cântico de testemunho de Moisés, né? Capítulo 32, versículo 1 diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuviscos sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. E aí ele sai descrevendo o seu cântico nos capítulos aqui, os versículos deste capítulo. E vai até o capítulo, versículo 43, né? Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então, desse versículo 1 do capítulo 32 até o capítulo 43, nós temos aqui o cântico de testemunho de Moisés. Muito interessante. E aí no capítulo 33 ele vai tratar sobre as bênçãos, ele vai evidenciar uma série de bênçãos da parte de Deus. As bênçãos são discursos proféticos, né, chamando o povo à responsabilidade de igual sorte. Capítulo 33, versículo 1 diz assim: Esta é a bênção que Moisés, o homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Diz, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, e resplandeceu desde o monte de Parã, e veio das miríades de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amais os povos, todos os teus santos estão na tua mão, e eles se colocam a teus pés, e aprendem as tuas palavras. Capítulo 33, e no capítulo 34 diz assim: a morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, onde ele morreu, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhes mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale do Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência darei, e te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então Moisés não foi dado o direito de entrar na terra, devido à questão da desobediência de Moisés quanto à questão dos contextos anteriores que nós já lemos. Então, nós temos aqui do capítulo 32 até o capítulo 34, né, encerrando praticamente o livro de Deuteronômio, que é o livro da segunda lei. Então, em síntese, o livro trouxe esses capítulos, trazendo uma série de instruções da parte de Moisés, né, e a sua despedida, preparando, né, a responsabilidade para a nova liderança, da qual ele tem escolhido por determinação de Deus, no caso, Josué. E assim ele morre, conforme aqui o texto, no Monte Nebo. Alguns outros pontos que nós queremos sintetizar aqui, do capítulo 32 até o capítulo 34, sobre o livro de Deuteronômio, destacando a indicação de Josué como o sucessor de Moisés, observar a lei
a lei que tinha sido lida, né, o povo publicamente de 7 em 7 anos. Na verdade, isso era um ritual civil, né, que acontecia, se processava normalmente dentro da comunidade judaica. Uma profecia quanto ao futuro da rebeldia, que na verdade era no capítulo 33, nós temos aqui as bênçãos, que são discursos proféticos, chamando o povo à responsabilidade quanto à questão da sua rebeldia. Então, nós destacamos esse ponto aí. A determinação quanto à colocação do livro da lei ao lado da arca da aliança. O cântico de Moisés, que na verdade é um discurso profético, um testemunho fazendo com que o povo volte a observar a palavra de Deus, né, não se distanciar da mesma. O último dia de Moisés, no Monte Nebo, as bênçãos de Moisés, uma espécie de discurso profético, como já estamos falando, e a morte de Moisés no Monte Nebo, essencialmente. Então, o texto em si, ele trata de sobremodo, do capítulo 32 até 33, 34, traz essas lições, dentre de outras lições que nós podemos, ensinamentos que nós podemos tirar desse texto, mas em síntese, a cadeia de capítulos do 32 até o 34 nos traz essas instruções, essas bênçãos, esses discursos, esses direcionamentos da parte de Moisés para o povo. Mas eu ainda continuo insistindo que o povo, quando realmente estava dentro do direcionamento do profeta Moisés, o povo ia bem, o povo era bem sucedido. Mas quando o povo se afastava, desobedecia a palavra de Deus, o povo realmente caía em amargura, o povo caía em aflição e opressão, nos castigos da parte de Deus, né? Então, isso nos traz lições para que possamos cada vez mais estar dentro da orientação da parte de Deus. E aí nós observamos isso em todo o contexto desses capítulos, observando que o melhor caminho é o caminho da obediência. Então, quero terminar essa parte da leitura me reportando Deuteronômio no capítulo, que é o capítulo chave, no meu entender, sobre todo esse contexto. Deixa eu só abrir aqui Deuteronômio no capítulo. Passamos a ler a palavra de Deus. Capítulo 6, o fim da lei é a obediência, né? Então, tudo isso que foi lido, tudo isso que é discutido, tudo isso que é aprendido, o fim da lei é esta daqui. Este, capítulo 6, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que o cumprisses na terra que passas para possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, filho de teu filho, de todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, versículo 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Tu, gosto muito dessa expressão, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, nós temos aqui uma série de instruções de todo o capítulo, né, de todos os capítulos de Deuteronômio, ao meu ver, se resume nessa orientação aqui. Ouve, Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essa é a recomendação maior de todos esses capítulos que assim foi lido. Que Deus aplique sua palavra no nosso coração, e até o próximo momento aqui para mais uma exposição bíblica temática dentro desse plano de estudo em estudar a Bíblia durante um ano. Graças a Deus.